Como surgiu a ideia de gravar Ronald em Paris, no Parc de France? O fato da gente ter tocado dentro do Parque dos Príncipes, né, no estádio do PSG, foi uma baita de uma surpresa boa pra gente, né? A gente já estava indo para Paris, já estava indo para França, com vários outros lugares em mente para fazer as gravações, né, que fizemos por lá. Mas a partir do momento que a Celina, né, a esposa do meu pai, ela ficou sabendo que a gente estava indo para lá, ela deu a ideia, né, de, pô, vocês estão lá, vamos fazer acontecer, o projeto é bacana, pô, por que vocês não fazem essa captação, essa gravação dentro do estádio do Paris Saint-Germain? Pô, seu pai tem contato, ela conhece, né, as pessoas lá de dentro através dele, e, cara, seria uma ótima ideia. A gente nem sabia, eu e o resto da minha equipe, a gente nem sabia que existia essa possibilidade. A gente acaba nunca levando em consideração, né, essas aberturas que a gente tem. Mas topamos a ideia na hora e a partir daí foi se fazendo, né, o resto do projeto. Mas foi uma baita de uma surpresa que, cara, o resultado fala por si só. Ficou incrível. Qual foi a sensação de transformar um estádio icônico do futebol em um palco para música eletrônica? Sempre é muito legal, né? Juntar esporte, música, né? Um desses universos eu entendo infinitamente mais do que o outro, mas é sempre muito bom ver como esses dois universos se complementam, né? E, cara, desde aberturas de Copas do Mundo, a aberturas de Olimpíadas, grandes eventos esportivos, né? Sempre tem a música ali comandando o início dessa festa, né? Então foi muito legal, foi muito bacana fazer parte dessa história, né? Parte dessa história tão bacana que esse estádio maravilhoso tem, que esse time maravilhoso tem, né? Então, realmente uma grande honra, né? Acima de tudo. Mas também, com certeza, fizemos algo que poucas pessoas fizeram, né? Pelo menos dentro do Parque dos Príncipes, né? Então, com certeza, é um grande prazer e uma enorme e maior ainda honra, né? Poder realizar esse projeto. Como foi a preparação para esse set? Houve algum desafio técnico ou logístico? Eu preparei esse set como eu sempre me preparo para todos e qualquer show que eu faça, né? Sempre estudando muito, querendo entender qual que é o recado que eu quero passar com essa apresentação, com a minha escolha de repertório. Então, o preparo foi basicamente o mesmo, da minha parte artística, né? Aí, claro que, pô, a gente tem a parte técnica de levar os equipamentos, fazer acontecer, né? E sempre é um desafio, né? A gente trabalhando de dentro de casa já é um desafio. Então, imagina levar para fora isso e ainda uma estrutura tão gigantesca como é o estádio do Paris Saint-Germain. Claro que a gente não usufruiu, né, do sistema de som do estádio inteiro. A gente nem precisava, era uma gravação, a gente não estava realizando uma festa. Mas com certeza foi um grande desafio para mim e para a minha equipe inteira, mas que a gente conseguiu entregar o conteúdo e o projeto que a gente queria com uma extrema maestria. E de novo, acho que o conteúdo, o resultado disso tudo fala por si só. Você participou ativamente da escolha da iluminação e dos elementos visuais do projeto? Pior que não, pior que não. A gente nem se imaginava que a equipe, a organização, né, do PSG seriam tão tem outras palavras melhores para descrever, mas tão legais assim com a gente, estariam tão dispostos a nos ajudar. A gente nem imaginava que o estádio inteiro estaria aceso. De fato, eles abriram o estádio pra gente. Então foi uma baita de uma surpresa, algo que até hoje a gente não sabe como agradecer e de verdade uma surpresa no fim das contas, né? Então não posso ter, não aceito ter nenhum crédito nessa parte de iluminação e visuais, porque, cara, o estádio inteiro fala por si só. A grandeza de um monumento histórico, né? Como o Parque dos Príncipes, né, cara? Fala por si só.
Então, simplesmente agradeço, muita gratidão envolvida, né? Tanto com o PSG quanto as pessoas da organização e, claro, a minha equipe que fez isso tudo acontecer. Mas a iluminação do estádio em si realmente já estava lá, pronta, feitas por inúmeros outros profissionais, e a gente só teve o enorme prazer de poder usufruir disso no dia da nossa gravação. Como foi a recepção do PSG à proposta desse set? Eles adoraram a ideia, né? Pô, eles sentiram com certeza aí o amor que a gente tem pelo que a gente faz, a entrega que a gente estava disposto a fazer e acreditaram de verdade naquilo, né? Porque, claro que o meu pai e os contatos que ele tem consequentes aí da sua carreira e do seu sucesso, abrem inúmeras portas como essa. Nesse caso em específico, impossível falar que não foi graças a isso que a gente conseguiu estar dentro do estádio do PSG. Mas cabe a mim e cabe ao resto da minha equipe a gente provar de fato que a gente merece ter essa chance, que a gente merece ter essa porta aberta, né? Que vale a pena nos ouvir. Então, fico muito feliz deles terem acreditado nesse projeto tanto quanto a gente e acredito que eles estão muito felizes também, tanto quanto a gente, com o resultado, né? Acho que ficou muito lindo a obra final, né? E de verdade, tudo que resta aqui da minha parte e em nome da minha equipe é uma sensação enorme aí de gratidão pela organização do PSG. Você cresceu entre a música e o futebol. Em que momento percebeu que a música era o seu verdadeiro caminho? Graças a Deus, desde muito cedo. Acho que por volta dos 11 anos, 11, no máximo 12 anos, eu já sabia que era isso que eu queria fazer para minha vida. A música se tornou aí algo que eu respirava, né? E continuo respirando até hoje. Então, tive muita sorte no sentido de, realmente saber cedo aquilo que eu queria para minha vida. E a partir disso, eu consegui focar todas as minhas energias em um único propósito, a música. E isso me permitiu, hoje com 24 anos, já ter mais de 10 anos de carreira. Me permitiu ter inúmeras experiências que pessoas até de 30, 40, 50 anos não teriam dentro das suas respectivas profissões, porque começaram um pouco mais tarde, como muita gente acaba começando, né? Muita gente não sabe o que quer fazer da vida, o que deixa elas de fato felizes, né? Então, sou extremamente grato por sempre ter tido a oportunidade de correr atrás dos meus sonhos. E, bom, fico feliz também com toda a entrega que eu e minha equipe fazemos aí e a gente vem fazendo, né, ao longo desses últimos anos. Como suas experiências em Ibiza influenciaram sua sonoridade e estilo como DJ e produtor? Com certeza a sonoridade, né, de Ibiza me influenciou muito, né? Eu cresci vendo todas as estrelas do mundo, né, quando se fala em música eletrônica, em Ibiza, ao longo dos anos, né, dos meus 11 até hoje. Dos meus 11 anos até hoje, né? Todo verão europeu indo para lá em família e, claro, né, absorvendo tudo que a ilha tem a oferecer de melhor. Então, com certeza me influenciou muito. Eu tenho inúmeros gostos, né, que fazem com que eu tenha certas particularidades aí ao desenvolver, ao produzir as minhas próprias músicas, ao construir os meus próprios repertórios, ao fazer a seleção de músicas na hora de criar um show ou de fazer a entrega de um show, né? Porque muitas vezes eu acabo fazendo isso ao vivo. Então, me influenciam, quase que completamente. Foi lá que eu, de fato, aprendi a amar música eletrônica, né? Então, só sou o DJ Ronald que hoje vocês conhecem, graças a tudo que essa ilha maravilhosa me ofereceu e vem me oferecendo aí ao longo desses últimos anos. Você já tocou com grandes nomes da cena eletrônica. Algum desses encontros foi especialmente marcante para a sua carreira? Duas situações que se destacam assim, pelo menos na minha memória, as duas vezes que eu me apresentei no Clube Laroque, aqui, né, em São Paulo, eu digo, né, mas acho que é Valinhos.
E as duas vezes eu abri para grandes artistas, né? Então, uma das vezes eu abri pro Alok, fiz a abertura do show dele. E a outra eu fiz a abertura do show do Vintage Culture também, que são os dois maiores nomes que temos aqui no Brasil quando se fala em música eletrônica. Então, eu já tive enorme prazer não só de fazer a abertura nesse evento em específico, como em vários outros, principalmente pro Alok. A gente acaba se encontrando bastante na estrada. E sempre uma enorme responsabilidade, né? Sempre algo que eu trato com total seriedade, como qualquer outra apresentação minha. Mas é sempre muito bom a gente ver aonde a gente está alcançando, aonde que a gente chegou, da onde que a gente veio, né? Por mais que na minha carreira eu tenha tido inúmeras facilidades aí, em comparação a outros artistas que também começam do zero, eu fico muito feliz de ver aí o resultado de anos e anos de trabalho árduo meu e da minha equipe em conjunto, né? E ver que a gente está conseguindo chegar aonde a gente sempre quis, né? Perto dos grandes nomes, perto das grandes marcas, perto principalmente das grandes audiências. Então, é sempre bom relembrar esses momentos marcantes aí da minha carreira para a gente saber que, cara, tá tudo certo, a gente vai chegar onde a gente quer, a gente já chegou onde a gente quer e daqui só tem como ir para cima. Como foi sua evolução desde a época da EDM até a cena eletrônica atual? Com certeza muita coisa mudou, né? Quando a gente fala de EDM, eu costumo falar mais ou menos da época ali de 2010 a 2016. Até 2019 também ainda tinha muitas coisas, né? Mas mudou muito, né? Mas a sonoridade do EDM, né? Do gênero conhecido como Electronic Dance Music, ele foi muito importante no desenvolvimento da minha carreira, porque, cara, foi onde de fato eu me apaixonei por música eletrônica, não só aquilo que eu ouvia em Ibiza, mas também o que todo mundo no mundo inteiro ouvia, né? As grandes produções comerciais aí que estouravam nas rádios, né? Então, mudou muito, sim, realmente, a minha sonoridade, as minhas escolhas musicais, as minhas escolhas na hora de definir um repertório para uma festa ou para outra. Mas com certeza quem já foi num show meu vai conseguir identificar algumas influências dessa época, porque essa alta de energia, esse pico de energia na hora de uma apresentação minha, quando eu tô levantando todo mundo e colocando todo mundo para pular e chorar junto comigo e gritar de alegria, isso tudo vem dessa época de euforia, né? Que esse gênero tão especial no meu coração e na minha história trazia, de fato, das pessoas e das audiências, das grandes audiências, né? Então, mudou muito, sim, mas até hoje faz parte da minha história. Com o sucesso de Ronald em Paris, podemos esperar mais sets gravados em locais inusitados? Com certeza podem esperar, viu? A gente começou por Ibiza, né? Um lugar que eu já me sinto em casa, já faz tempo, inclusive. Então, ali foi o start de tudo, tanto na minha carreira quanto nesse projeto de Ronald em diferentes países, né? Então, não tinha como não começar por lá. A partir daí, fomos para Paris, também uma cidade conhecida mundialmente aí por os seus visuais, assim, memoráveis, não mais ainda do que memoráveis, né? Então a gente gravou em alguns lugares especiais de Paris que ainda vamos lançar aí as próximas gravações, tá? E agora, quem sabe onde o futuro leve a gente. O que não falta são países maravilhosos que têm aí amor pela música eletrônica. Alguns países que não estão planejados, né? Não que essa seja a ordem que a gente vai seguir, mas Amsterdã, por exemplo, não chega a ser um país, mas a cidade de Amsterdã, ele, cara, é um dos pontos principais, um dos points, né, principais mundiais da música eletrônica. Os maiores artistas de música eletrônica, a grande maioria saem de lá. Então, com certeza, eu adoraria ir para lá. Nada está definido ainda, mas se eu pudesse escolher um próximo lugar, com certeza Amsterdã seria uma das minhas principais escolhas. Há algum festival ou evento específico no qual você sonha tocar?
Vou te falar que hoje em dia nem tanto quanto antigamente, tá? Claro que os dois principais aí que sempre se destacaram e eu cresci assistindo eles e as suas transmissões ao vivo, claro que sempre foram Tomorrowland e Ultra Music, né, Festival. Então, pô, seria um enorme prazer algum dia fazer parte do elenco de artistas que se apresentam, né, nesses grandes projetos. Mas eu digo que hoje em dia não tenho esse sonho, né? Não é tão forte assim, porque, cara, eu já trabalho com aquilo que eu amo. Me apresentar na frente das pessoas já é o sonho e eu já tô vivendo isso. Então, acho que uma extensão desse sonho seria realmente alcançar cada vez mais audiências e públicos maiores. E claro que, se for parar para pensar, esses grandes festivais cumpririam, né, esse objetivo, né? Então, claro, sim, uma hora ou outra eu gostaria de chegar neles, mas eu não acho que esse seja o objetivo final. Você tem interesse em explorar outros estilos dentro da música eletrônica ou pretende manter sua identidade sonora atual? Com certeza. A música eletrônica, ela é extremamente, ao meu ver, né, a minha visão da música eletrônica, ela é extremamente eclética. Você consegue ter música eletrônica de infinitas possibilidades. Música eletrônica para tocar num elevador, música eletrônica para tocar num lounge, música eletrônica para você tocar e encher grandes estádios, grandes festivais, ou talvez um evento à beira-mar e você queira um som um pouco mais para um coquetel. Cara, você consegue fazer de tudo, né, com música eletrônica. De fato, música para todos os tipos de ambientes e festas e eventos possíveis. Então, a música eletrônica eu nunca senti que ela me limitava. Muito pelo contrário, ela sempre foi um meio de comunicação que me libertava para eu poder me expressar do jeito que eu quisesse. Independente do gênero, independente do que for, saca? Então, com certeza gostaria de explorar novas vertentes musicais, claro que sempre entrando dentro do guarda-chuva da música eletrônica, porque é por isso que eu acabei me apaixonando, né? E é por isso que eu acabo trabalhando com isso. Para quem está começando na música eletrônica, qual conselho você daria? Bom, gostaria de começar respondendo essa pergunta dizendo que eu não sou um cara para se seguir como exemplo. Eu acho que eu digo isso com a maior sinceridade possível, porque na minha vida e ao longo da minha jornada construindo, né, a minha carreira musical, eu tive inúmeras facilidades que muitas pessoas, se não todas, não vão ter ao começar a correr atrás de uma possível carreira dentro da música eletrônica. Mas acho que enxergando aí o cenário atual, quem produz se destaca muito. Quem produz aí suas próprias paradas já consegue se destacar. Você não precisa vender aí que o seu show é bom. As suas músicas já fazem isso por você. Então, com certeza, se eu estivesse começando hoje, eu focaria bastante aí na parte de produção. E claro que não deixaria de lado as minhas habilidades como DJ. Porque você ser um DJ é muito mais do que você dar play no equipamento, né? Dar play na música. É você saber ler uma pista. É você saber escolher a música certa, na hora certa. Saber identificar o que acontece a partir do momento que você escolheu aquela música. Ou saber lidar com maestria com qualquer problema e qualquer eventualidade que venha acontecer com o seu equipamento. Porque aí você acaba dependendo dele e eu já perdi a conta a quantidade de vezes que algum equipamento falhou comigo na hora e eu tive que me virar nos 30 para não dar a entender ao público que de fato tinha acontecido alguma coisa errada. Então, acho que resumidamente, foque na produção, mas não deixe de ter maestria na arte de discotecar.